Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da gestão do fluxo de caixa, tá? Como funciona a gestão do fluxo de caixa na prática, né? Hoje muitas empresas elas acabam pecando na questão da gestão do fluxo de caixa, do seu fluxo de caixa, seja também o pessoal, seja também olhado para a empresa, pelo seguinte motivo, né? As empresas hoje, muitas delas têm datas de vencimento. Na empresa de prestação de serviço, geralmente elas têm datas de vencimento fixas dentro da sua plataforma, dentro da sua operação. E em muitos casos, né, o empresário ele acaba não se atendo a isso e perde um pouco a questão da sua gestão de caixa com as contas a pagar. Tá? Toda empresa ela tem contas a receber e as contas a pagar. Nesse sentido, a questão da gestão do fluxo de caixa, ela precisa estar bem alinhada, estar bem estruturada para que o gestor da empresa, o dono da empresa, o gerente, ele acabe não se perdendo, tá, na gestão e atrasando contas, atrasando salário de funcionários, porque naquele período de pagamento ele não tinha saldo em caixa, ele não tinha fluxo para fazer aquele determinado pagamento. Partindo no exemplo de empresa, supomos que a gente tem um provedor de internet. Tá? O provedor de internet ele tem datas, segundo a Anatel, são 6 datas por mês para vencimento. Vamos colocar aqui num formato um pouco mais fechado. As datas podem ser dia 1, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25 e sei lá, dia 28. São 6 datas de vencimento aí, que é o que a Anatel pede para um provedor de internet ter de vencimento para os seus clientes. Partindo desse princípio, vamos supor que o provedor de internet ele pague seus funcionários no 5º dia útil. Ou vamos supor que ele pague o funcionário todo dia 1º. Fecha a folha, dia 1º o salário está na conta de todo mundo. Esse pagamento, ele precisa ter o fluxo de caixa, ele precisa ter o saldo em caixa para pagar os seus colaboradores. Então, o que é que eu sempre aconselho a que esse empresário faça? Primeiro, ele precisa fazer uma espécie de captação desses recursos. Captação dos recursos seria o recebimento do pagamento dos seus clientes, onde o cliente pagaria a sua fatura mensalmente, nos vencimentos do dia 1º, do dia 5, do dia 10, do dia 15, do dia 20, do dia 25 e do dia 28. Todos esses pagamentos, eles sempre são compensados na conta da empresa no dia útil posterior. Ou seja, se um cliente pagou na sexta, no sábado, não é dia útil, mas tem um processamento de arquivo que é feito depois da meia-noite. Esse processamento dos pagamentos, eles entram na conta da empresa, na conta do provedor de internet, nesse caso aqui, no sábado. Esse dinheiro já vai estar disponível para que o provedor faça uso. Se esse cliente vence numa segunda, numa terça, numa quarta, esse pagamento ele já vai estar disponível no dia posterior. Se o cliente faz o pagamento no sábado ou no domingo, que é os Internet Bank, o dinheiro ele só entra na conta da empresa na terça-feira, porque os processamentos de arquivo nos bancos eles são feitos de terça a sábado. Então o processamento é sempre feito nesse formato. Então na segunda-feira, se o cliente pagou no sábado, ele não vai entrar na segunda. Ele vai contabilizar que o pagamento foi feito na segunda e entra na conta da empresa, no caso da gente aqui, um provedor de internet, na terça-feira. Então, partindo desse princípio, o provedor faria a captação, o recebimento desses pagamentos durante o mês inteiro, para que no final do mês ele tenha um saldo em caixa e consiga pagar os seus colaboradores. A mesma coisa, o mesmo princípio ele parte para contas diversas. Então, a gente sempre aconselha que a empresa ela tenha datas de pagamento de contas do dia 20 em diante. Por quê? Os salários, geralmente, eles são pagos pelas empresas nos 5º dias úteis. Então, todo 5º dia útil, o cliente da gente ele vai receber. Então, ele vai fazer aquele pagamento da conta. O 5º dia útil ele sempre vai entrar ali do dia 5 até dia 8. Em alguns meses aí, dia 7... dia 9, dependendo da quantidade de feriados que venha a ter. Mas sempre entre dia 5 e dia 8 o 5º dia útil para pagamento. Tá? Então, nesse princípio,
a gente tem que sim ter uma programação por parte da empresa para pagar os seus fornecedores. Então, supondo que a empresa faça recebimentos volumosos entre os dias 1 e o dia 15, essa empresa ela pode sim programar suas contas a pagar com seus fornecedores, água, luz, no caso do provedor de internet, o link de internet que ele compra da operadora, aluguel dos postes da concessionária de energia, impostos. Imposto ele já tem uma data mais fixa, né? Que geralmente imposto eles são pagos ali dia 7 e dia 20, né? Em alguns casos, mas sempre fazer essa programação onde suas contas elas sejam pagas do 20º dia do mês em diante, ou seja, do dia 20 para frente, entre dia 20 e dia 30. E suas compras, né? Porque o provedor de internet ele tem uma alta rotatividade de compra, então suas compras elas têm que ser feitas também entre o dia 20 e dia 30. Por quê? Quando o fornecedor gerar o boleto de pagamento para você, você vai estar nesse período de pagamento que você já tem dentro da sua empresa, ou seja, você não vai ferir o seu fluxo de caixa pagando uma conta no dia 5. Você vai ter o seu pagamento ali entre o dia 20 e o dia 30, mantendo o seu padrão de fluxo de caixa, mantendo o seu padrão de compras e mantendo também a sua rotatividade, ou seja, você não vai precisar usar cheque especial, você não vai precisar tomar um empréstimo rápido no banco ou pegar recursos com terceiros para poder cobrir as suas contas, porque você vai ter se planejado para que nesse período de pagamentos você vai ter saldo em conta, você vai ter liquidez para poder fazer os seus pagamentos, seja com os fornecedores, seja com os seus colaboradores, seja com o imposto para o nosso sócio que é o governo. Então assim, a gente vai ter esse fluxo de caixa respeitado e de uma forma que a gente não precisa se preocupar com o saldo em conta, com o que você vai ter de saldo em conta para poder fazer esse pagamento, tá, com seus fornecedores. Então assim, partindo desse princípio, se você é um supermercado, o supermercado ele tem rotatividade diária, você também pode fazer esse planejamento. Por mais que você não tenha como provedor de internet dias específicos para pagamento, você sabe que naquelas datas você vai ter dinheiro em conta, você também pode se planejar fazendo o acúmulo desses recebimentos diários no mês inteiro e colocando seus pagamentos entre o dia 20 e o dia 30, né? Sempre nesse formato, porque você vai ter sim o seu fluxo de caixa sendo respeitado, de uma forma que você não vai estar se preocupando em estar com caixa negativo ou estar sem saldo suficiente para fazer determinado pagamento de fornecedor, de funcionário e por aí vai. Então, o princípio da organização financeira numa empresa parte já desse princípio do planejamento financeiro para um mês. Então, não comprar mais do que você pode pagar. E um outro formato é você também parcelar suas compras. Se o fornecedor te proporciona o parcelamento, seja no boleto, seja no cartão de crédito empresarial, porque tem muito empresário que usa o cartão de crédito pessoal para comprar coisas da empresa e não está certo, porque fiscalmente falando você está usando crédito de um CPF para pagar a conta de um CNPJ. E no final, no final das contas a fatura vai vir para o seu CPF. Então, de certa forma, o CNPJ vai ter que pagar isso de alguma forma. Então, está incorreto. Então, vai fazer o pagamento no cartão de crédito da empresa. E você seguir esse princípio da organização financeira para que use a facilidade que o fornecedor te dá para você se capitalizar também. Não é pegar dinheiro emprestado com o fornecedor, mas você, de certa forma, comprar mercadoria com ele, ter um prazo aí de 30, 60, 90 dias para fazer esses pagamentos. Alguns fornecedores, você comprando em grande quantidade, grande volume, você consegue sim acordos para que o primeiro boleto ele venha em 60 dias, 90 dias, dependendo do volume que você vai comprar e dependendo também do seu relacionamento com aquele fornecedor, tá bem? Temos mais algumas informações, algumas dicas que a gente vai ver nos próximos vídeos, mas essa dica inicial sobre a questão da gestão do fluxo de caixa, tá? Eu acho que é muito importante, foi uma coisa que eu fui aprendendo no dia a dia, uma coisa que eu fui entendendo no dia a dia e que pude perceber que com a aplicação dessa regra na minha empresa, eu tive melhores resultados
evitei também atraso, porque eu já cheguei a atrasar fornecedores por conta de falta de organização. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente observa que muitas empresas acabam quebrando, falindo, não tendo condições de cobrir, porque todo dinheiro que entra no dia, ela gasta. Todo dinheiro que entra no dia, ela gasta. E não faz esse planejamento para que ela tenha aquele dinheiro em determinada data para fazer os seus pagamentos. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos que vem por aí. Um abraço.